O William não tá? Pode ir até meia-noite. Viu, Alexandre? Amém, gente. Deixa eu me arrumar aqui. Olha lá. Glória a Deus. Dá para colocar a nossa timeline aí no telão, por favor? A gente vai abrir bastante a Bíblia hoje, tá? Vamos lá. Gente, nossa timeline está aqui. A gente falou sábado passado, tá? Para quem não sabe, a gente está falando sobre escatologia, escatos mais logia, o estudo dos acontecimentos finais do fim dos tempos. Amém? A gente falou na aula passada sobre eras passadas, então a gente demonstrou a queda de Lúcifer, que foi banido do céu, porque pecou e se rebelou contra Deus, e Deus não aceita o pecado porque ele é santo, não tem compatibilidade com o pecado, ok, Lúcifer pecou e foi banido do céu e atirado à terra. Nós falamos também sobre Deus recriar a terra, que a terra possivelmente já havia sido recriada muitos anos atrás, e possivelmente em algum momento entrou em caos, e Deus decidiu recriá-la e colocou Adão para morar, habitar e governar a terra. Só que Adão, no capítulo 3 de Gênesis, ele também peca contra Deus, assim como Lúcifer, e tem o mesmo destino agora que Lúcifer estava tendo, que é o lago de fogo. Quando eu falo Lúcifer, eu falo Satanás, ou Lúcifer, o lago de fogo, que é o destino eterno de Satanás. O homem estava indo para lá. Amém? Essa foi a queda do homem, que era perfeito, e agora estava indo para o lago de fogo, que nós aprendemos que é o Geena. Ok? Deus assume a culpa, que não era dele, e inicia o plano redentivo e substitutivo para substituir o homem, que era a sua criação. Então ele lança a promessa. Lembra que eu falei? Deus olhou para a serpente e falou assim, olha, eu estou fazendo uma promessa, o descendente da mulher vai destruir você. Essa era a promessa. E os homens precisavam crer nessa promessa, a promessa que o Messias, que o homem enviado de Deus viria. Amém? Mas antes de Deus se fazer homem, vir até essa terra, precisa um processo acontecer, que era a lei, porque a lei precisava acontecer para mostrar para os homens que sozinhos eles não conseguiriam ser salvos. Pela força do braço deles, era impossível. Então eles precisavam de uma intervenção divina para serem salvos. A lei veio para mostrar isso, absolutamente isso. Amém? Depois da lei, Deus envia os profetas, dizendo, profetas, profetizem sobre a minha salvação. Para quê? Para que ninguém possa dizer, eu não ouvi falar. Os profetas apontavam para o Messias, ele está para vir, o reino vai chegar. Amém? A lei mostrou para eles que eles precisavam ser salvos, e os profetas apontaram para a salvação. Creiam na salvação. Essa era a mensagem. Só depois disso, a gente chama de a plenitude dos tempos. É quando Jesus está, entre aspas, liberado para vir realmente à terra. Ou Deus se fazer carne e vir até essa terra depois de todo esse processo. Amém? Tudo isso, esse processo todo, engloba o que eu chamo de o plano da substituição de Deus para o homem. Amém, gente? Então, a gente viu aqui que Jesus vem até essa terra, morre na cruz, paga os nossos pecados, ressuscita, e quando ele ressuscita, ele fica nessa terra com um corpo de carne e de osso, mas sem sangue, porque o sangue dele foi derramado, quem dava vida para o corpo de Jesus era a glória de Deus. Ele fica aqui por 40 dias na terra, tá bom? E a gente vai ler um pouco sobre isso. 40 dias na terra, aparece a algumas pessoas, aproximadamente 500 pessoas, para não deixar desculpa de, não, Jesus não ressuscitou, eu não vi. Eu apareci para 500 pessoas, entendeu? Então ele aparece para aproximadamente 500 pessoas, e logo após isso ele é assunto aos céus depois de 40 dias. Mas antes disso ele fala assim, pessoal, esperem, para os discípulos, esperem mais 10 dias, porque logo o Espírito Santo virá. E quando ele virá, precisa que eu vá para ele vir. Quando ele virá, aí sim vai ser instituída a minha igreja, ok? Então, a era da igreja começa com a descida do Espírito Santo sobre as pessoas. Sobre as pessoas. Então, a era da igreja se inicia a partir daí com o dia de Pentecostes. A gente falou sobre isso, e se eu não me engano, a gente parou por aqui na última aula. Tá bom? Então, estamos aqui na era da igreja. Gente, era da igreja, o que é? A era que a gente está vivendo. Começou lá em Jerusalém e chegou até nós. Amém? A pregação se expandiu de Jerusalém
para os gentios. Quem são os gentios? Gentios são aqueles que não são judeus e que não são igreja, mas quando recebem a palavra e creem, se tornam igreja. Amém? São todos aqueles que estão fora de Jerusalém, são pessoas que não são judeus, ou seja, brasileiros, europeus, americanos, enfim, ok? São gentios, mas que quando recebem a palavra se tornam igreja. Então nós estamos hoje, na época, no período da igreja. E este período, meu irmão, é o período que você está vivendo hoje. É o período em que você tem a oportunidade de aprender sobre a palavra de Deus, você tem a oportunidade de congregar, você tem a oportunidade de aprender sobre como você deve orar, como você deve jejuar, como amar o seu irmão, como perdoar, e principalmente como pregar o evangelho, porque a igreja praticamente serve para isso, para pregar o evangelho. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Tá certo? Esse era o propósito dos judeus antes. Eles disseram, eu não quero esse propósito. Mais ou menos assim, tá? Os judeus disseram, não quero esse propósito, Deus, de pregar para todo mundo, para os gentios. Não, eu quero a salvação só para a gente. É mais ou menos isso que os judeus pensaram. O que Deus fez? Ah, é? Então deixa eu fazer o seguinte, vocês não são exclusivistas, não. Eu passo para outro. E ele instituiu a igreja hoje tem a obrigação de pregar o evangelho. Amém, gente? Até quando que a igreja vai pregar o evangelho, Cauê? Até quando a igreja vai estar aqui nessa terra pregando o evangelho a toda criatura? Quando vai ser o fim dessa era da igreja? Vamos lá. Vocês estão lembrados que eu falei que eu vou falar, existem algumas visões sobre arrebatamento da igreja, gente. Tá? Então, já vou adiantar para você, o fim da igreja termina no arrebatamento dela. O fim da era da igreja. Existem algumas visões sobre arrebatamento no sentido de quando ele acontece. Uma coisa é uma doutrina, que é uma verdade, que é 100% verdadeira, que a Bíblia é muito clara para mim em dizer. Tá? O arrebatamento é praticamente uma doutrina porque ele é muito claro. Tá? É difícil a gente falar assim, cara, eu não acredito no arrebatamento porque Paulo é muito claro em falar isso. Mas agora, quando ele acontece, em que momento, se é antes, no meio ou depois da grande tribulação que eu vou falar para vocês, que está para vir sobre o mundo, Paulo não é tão claro assim. E o arrebatamento ele é uma doutrina paulina, exclusivista de Paulo. Paulo foi ao terceiro céu e recebeu essa revelação direto de Jesus. Tá? Os antigos do Velho Testamento não tinham uma revelação dessa, muito menos da igreja. Percebe que a palavra de Deus é uma revelação progressiva. Quando chegou a Paulo, ele recebeu mais revelação sobre o arrebatamento da igreja e sobre o fim dela. Amém, gente? Então, o que eu posso dizer para vocês é, Cauê, você é pré-meso ou você é pós-tribulacionista? Eu me considero pré-tribulacionista, acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, mas não descarto, em hipótese alguma, não sou louco de descartar uma outra possibilidade. Por quê? Porque é algo interpretativo. O que é interpretativo é diferente de doutrina. Doutrina é isso, a salvação é pela fé em Cristo Jesus, eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração. É doutrina. Ninguém pode falar que é por obras. A salvação é pela fé, doutrina. O arrebatamento acontece antes da tribulação? Interpretativo. Depois, interpretativo. Não é doutrina. Senão não teria tanta confusão. Senão não teria todo mundo falando um monte de coisa. Entendeu? Mas eu acho que vai dar tempo. No final, só no final, eu quero mostrar para vocês o porquê que eu acho que eu devo ser, nesse momento, levantar a bandeira de pré-tribulacionista, mas, ao mesmo tempo, também não descartar absolutamente e falar assim, 100% eu estou certo e o pós está errado. Eu não faço isso de jeito nenhum. Tá? Vocês estão congregando numa igreja pré-tribulacionista e o Rema ensina que o arrebatamento é pré-tribulacionista. Então, é esse que a gente vai falar, tá bom? E é esse que eu entendo um pouco mais. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia aqui em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, por gentileza. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13. Então, nós estamos já finalizando a era da igreja e vamos falar sobre o arrebatamento e também outra coisinha que está nesse texto. Vamos lá. Chegaram todo mundo certo? Ok? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morreram,
Deus os tornará a trazer com ele. A palavra dormir é morrer, ok? Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, aqueles que morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Presta atenção. Nós, aqueles que ficarmos vivos, não precederemos, ou seja, não vai acontecer algo conosco antes do que vai acontecer com aqueles que já dormiram ou morreram, que é a ressurreição dos mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Não tem dúvida sobre o arrebatamento. O que é ser arrebatado nas nuvens? Cara, é ser arrebatado nas nuvens. Não tem dúvida sobre isso. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vocês estão percebendo que existem dois acontecimentos diferentes aqui? Na vinda do Senhor. Nós temos uma primeira ressurreição dos mortos, daqueles que estão em Cristo, e logo depois, possivelmente instantes, milésimos de segundo depois, o arrebatamento, nós sendo arrebatados, encontrando com eles e o Senhor nos ares. Amém? Ótimo, então nós precisamos falar primeiro sobre a ressurreição dos mortos e depois sobre o arrebatamento especificamente. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, que é o capítulo da ressurreição. 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu acho que o pessoal ficou tão assustado que tem menos gente hoje. Ainda bem que não vai ter um terceiro, porque hoje ainda vai ser assustar muito mais. Glória a Deus, é Deus que está querendo falar com a gente. 1 Coríntios 15, vamos lá? Olha só, verso 3. Porquanto o que primeiramente vos transmiti, Paulo está falando, foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Ó Jesus aparecendo, ó, depois de ressurreto. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido ou já morreram. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a quem nasceu fora do tempo. Então Paulo fala assim, ó, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, inclusive para mim, que sou alguém fora do tempo. Por que fora do tempo? Porque ele não andou com os discípulos. Paulo se converteu depois. Jesus apareceu para ele depois, e então ele se converteu. Amém? E ele continua assim, vamos pular aí para o versículo 12, porque pode surgir uma pergunta. Cristo ressuscitou, mas e a gente? Vamos ressuscitar também? Os crentes também vão ressuscitar? Vamos lá. Verso 12. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Ó Paulo questionando eles. Então, se não há ressurreição dos mortos, coríntios, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E ele fica sendo repetitivo, né? Demonstrando que realmente, olha, existe ressurreição dos mortos, gente. Esse Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em seus pecados. Quer dizer, se Jesus não ressuscitou, cara, você está indo para o inferno ainda. É mais ou menos isso. Tá? Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, aqueles que já dormiram também estão perdidos, não tem ressurreição. Verso 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os humanos. O verso 20 diz, no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles
que dormiram. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, Cristo dormiu e ressuscitou. Aqueles que dormiram em Cristo também dormiram, mas vão ressuscitar ainda. Aí vem uma pergunta, você já deixei claro para você que tem ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Cristo. Mas pode vir uma outra pergunta que é, será que Paulo não está falando de uma ressurreição espiritual? O próprio Paulo responde para a gente, a partir do verso 35. Ele diz assim, entretanto, é possível que alguém questione, como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? Insensato! O que semeia não nasce a não ser que primeiro morra. Quando semeias, não semeias o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou de outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outras, os peixes em uma outra diferente. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e o outro é o brilho dos corpos terrestres. Olha a diferença. Ó. Uma coisa é um corpo celestial, outra coisa é um corpo terrestre. Um é o esplendor do sol, o outro é da lua. E outro ainda é o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade uma das outras. Olha Paulo dando aqui uma aula de astrologia, de astronomia, como é que fala? Acho que é isso mesmo, é por aí. 2000 anos antes do pessoal descobrir as coisas. Mas enfim, vamos lá, não é o caso. 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. Este daqui, ó, carne, osso e sangue. A gente morre, é perecível, corruptível. E ressuscita imperecível. Quer dizer imperecível? Que não morre mais, que é incorruptível, que não tem como morrer, matar. Amém? É semeado em desonra, o corpo antigo, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado o corpo natural, contudo ressuscita corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, também há corpo espiritual. Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente, o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Adão, primeiro ele veio, depois Jesus. Depois dele, então, chegou o espiritual, que era Cristo. O primeiro homem foi formado do pó da terra, Adão. O segundo homem é dos céus, que é Cristo. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, Adão. E os que são do céu são semelhantes ao celestial, que é Cristo. Se eu, nesse momento, sou semelhante a Adão no corpo, vai chegar um momento em que eu vou ser semelhante a Cristo no corpo. É isso que ele está querendo dizer. Isso quer dizer que, outra perguntinha, mas como vai ser o meu corpo então? Você já me convenceu que, tudo bem, vai ser ressuscitado do corpo. Como vai ser? Olha o 49. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Quem é o homem celestial? Cristo. Jesus. Como ele ressuscitou? Com um corpo de carne, de osso, mas ele não tinha sangue. Tanto é que quando os discípulos olharam para ele, falaram assim, meu Deus, é um fantasma. Aí ele falou assim, não, toca aqui, eu não sou fantasma. Está vendo que eu sou de carne e de osso igual a vocês? Mas ele não falou sangue, porque ele não tinha, o sangue tinha sido derramado para a expiação dos pecados. Entendeu? O sangue, ele é corruptível. O sangue humano, ele traz a carga pecaminosa de Adão. Então ele é corruptível, ele que mata o corpo. Ele dá vida para o corpo, mas também faz o corpo sendo degradado aos poucos. Então não existe mais sangue para o corpo celestial. O corpo que nós vamos ter vai ser igual ao de Jesus. E o corpo de Jesus tinha algumas peculiaridades, algumas coisas assim bem fora da caixinha, que talvez não entre na nossa cabeça natural. Jesus conseguia atravessar a parede. A Bíblia diz que quando ele aparece aos discípulos, estavam a portas trancadas, trancafiados dentro de uma sala, e Jesus simplesmente aparece lá e diz, paz seja convosco. Ele aparece, sopra o Espírito Santo sobre eles recebem o Espírito, creem que Jesus ressuscitou, ou Messias, nasceram de novo. Tá? Então o Espírito dentro, e depois veio o Espírito sobre lá no dia de Pentecostes. Tá ok? Então Jesus aparece sobre eles, do nada. A Bíblia também diz que Jesus está conversando com um discípulo aqui, de repente ele some e aparece lá em outro lugar. Já viu isso em algum filme de Hollywood? Então, meu irmão, é assim que o seu corpo vai ser. E eu vou explicar o porquê depois, lá na Nova Jerusalém. A gente vai chegar lá, fica tranquilo.
tá? Sem passar nervoso. Amém? Então, essa é a ressurreição dos mortos, ok? Rapidão, por quê? Porque o tempo vai embora e a gente precisa falar de um monte de coisa. Qual o segundo elemento aqui, segundo evento que aconteceu, que a gente leu em 1 Tessalonicenses? O arrebatamento. Então, primeiro ressuscitam os mortos. Praticamente toda, olha só o que acontece, gente. Todos os que morreram aqui, desde Cristo, passando pela igreja toda, até os dias do arrebatamento, todos esses que morreram vão ressuscitar. Então, o que vai acontecer? As almas e os espíritos deles estão no céu. Ok, Jesus já pagou o preço, estão no céu junto com Deus. Mas vai chegar um momento em que Deus vai também ressuscitar o corpo, esse corpo vai encontrar essa alma e esse espírito. Tá certo? E eles estarão no céu com corpo humano e um espírito recriado, assim como Cristo tem hoje um humano no céu. O único que a gente pode afirmar com certeza que está com o corpo glorificado no céu, afirmar com certeza, estou falando com certeza, o resto é especulação, mas é com certeza, é Cristo. Amém? Cristo hoje está no céu com um corpo humano. Amém, gente? Só que logo em seguida a essa ressurreição acontece o arrebatamento. Então vamos lá. O próprio Paulo, nesse capítulo, ele continua falando sobre arrebatamento. É o verso 50, dá uma olhadinha aí, por favor. Ele diz assim: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem. Olha só o que ele está falando, que coisa maravilhosa. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Ó, não tem como você entrar com sangue. Com carne você pode, Jesus tinha, lembra? Sangue você não pode. Não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o que é imperecível. Agora ele fala assim: eis que vos declaro um mistério. Por que ele fala mistério? Não é que é mistério que ninguém sabe, não. É porque a revelação da palavra de Deus, irmãos, ela é progressiva. No Antigo Testamento, as pessoas não tinham revelação da igreja. Eles acreditavam que o Messias vinha restaurar a terra e para eles e acabou. O resto, desculpa a palavra, mas que se danasse, entendeu? Os judeus pensavam assim. Mas Deus primeiro tinha que restaurar o espírito das pessoas, para depois restaurar fisicamente. Okay? Então ele fala assim: eis que vos digo um mistério. Então Paulo recebeu uma revelação de Cristo Jesus quando ele foi lá para o terceiro céu, quando ele foi arrebatado. Tá? Paulo foi arrebatado, mas não é esse arrebatamento aqui não, tá? Ele teve uma revelação, vamos falar assim, tá? Vamos dizer que Paulo teve uma visão. Tá? No terceiro céu ele recebeu essa doutrina ou essa revelação do arrebatamento. Então ele fala assim: eis que vos declaro um mistério. Nem todos dormiremos, não, nem todos morreremos, mas certamente todos seremos transformados. O que é transformado? Ora, é deixar de ter o sangue corruptível do corpo. É ser transformado. Hoje eu tenho um corpo corruptível e eu vou ser transformado, assim como aqueles que já morreram serão transformados na ressurreição, eu vou ser transformado, se eu estiver vivo, no arrebatamento. Faz sentido, gente? Amém? Glória a Deus. Digo um mistério: nem todos dormiremos, mas certamente todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Rápido, muito rápido. Mais ou menos assim, fechei, a hora que eu abri, eu já estou vendo Jesus. É mais ou menos isso. Vai ser muito rápido. Já tomou anestesia ou não? Eu tomei anestesia esses dias, nunca tinha tomado. Rapaz, eu falo assim para a mulher: ela vai começar a te dar sono. Mentira, você nem vê, você nem vê. Eu estava com medo de tomar anestesia, por isso que eu estou falando. Mas enfim, vai ser mais ou menos como tomar anestesia, minha esposa sabe. Vai ser assim, ó, num piscar de olhos. Amém? Portanto, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ó, a ressurreição, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, o que é mortal, for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Amém, gente? Foi devorada a morte pela vitória para nós, ou que ressuscitamos, ou que fomos arrebatados. Mas depois desse evento, a morte ainda continua para outros, que a gente também vai explicar o que são esses outros e esses acontecimentos, ok? Mas para nós, a morte acabou ali. Você nunca mais vai morrer depois que você for arrebatado ou depois que você ressuscitar com o corpo glorificado. Amém, gente? Isso é uma excelente notícia. Glória a Deus por isso.
Vamos lá, maravilha. Falamos sobre a ressurreição dos mortos e falamos sobre o arrebatamento. Então, pôs fim à era da igreja. O que acontece depois? Simultaneamente, segundo o pré-tribulacionista e a interpretação pré-tribulacionista, acontecem dois eventos praticamente simultâneos. Um é o tribunal de Cristo e o outro é a tribulação na terra. O tribunal de Cristo no céu e a tribulação na terra. Eu vou falar primeiro do tribunal de Cristo, tá? Porque é um pouco mais leve, porque a tribulação vai ser pesada. Tribunal de Cristo, eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, por favor. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10. Está vendo ali onde está a tribulação na nossa timeline? Então aconteceu o arrebatamento, não está escrito ali, mas aconteceu também a ressurreição dos mortos em Cristo, da igreja, ok? A tribulação em seguida acontece na terra para quem ficar, mas nós estaremos diante do Senhor Jesus no tribunal de Cristo, ok? Então olha só, 2 Coríntios 5:10. Paulo falando para a igreja, pois todos nós, igreja, irmãos, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. Volta um pouquinho agora para 1 Coríntios, capítulo 4, mais um versículo, para você não ficar com dúvida. Volta algumas páginas, 1 Coríntios, capítulo 4. Deixa eu ver qual que é o versículo que eu não coloquei aqui. 1 Coríntios 4. Só um minutinho. 1 Coríntios, capítulo 4. Coríntios 4. É o versículo 5, tá? Fala assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. É o 5 mesmo, tá certo? Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Aprovação, tá? Guarda bem isso. Em 2 Timóteo, não precisa abrir para ser mais rápido. 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 8, no fim da sua vida, o apóstolo Paulo diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amam a sua vinda. Gente, vamos lá, vamos resumir esse negócio todo, esses 3 versículos. Perguntas que precisamos responder sobre o tribunal de Cristo. Quem vai participar do tribunal de Cristo? Todos os crentes, toda a igreja. Toda a igreja estará. O tribunal é de quem? É de Cristo. Cristo é dono da igreja. A igreja vai participar no tribunal de Cristo. O que será julgado nesse tribunal? Está lembrado que salvação é pela fé? Salvação é pela fé. Quando as pessoas vão para o tribunal de Cristo, ou seja, ou pelo arrebatamento, ou pela ressurreição, essas pessoas já estão salvas. A morte não tem poder sobre elas. Se a morte não tem mais poder sobre elas, nem a morte espiritual, nem a morte física, nem a morte eterna, que a gente falou, lembra os 3 tipos de morte? Ok? Se não tem mais poder a morte sobre ela, não tem como ela morrer. Ou seja, ela já está salva pela fé. Mas então o que vai ser julgado se ela já está salva? Vai ser julgado como ela viveu, como ela procedeu, quais foram as obras, quais foram as ações e principalmente as reações quando eu estou emocionalmente abalado ou quando eu tenho, sabe, aquele tranco emocional que a gente descarrega tudo, tá? Eu estou falando aqui, mas o primeiro ouvido que está ouvindo não é o meu, viu, meu irmão? Tá? Então, assim, as nossas reações, ações, tudo isso vai ser apontado, não vou dizer que é num telão, porque a Bíblia não diz isso, amém? Mas talvez, imagine se fosse assim, todo mundo ali vendo, olha, fulano, você está salvo, maravilha, olha só, mas as suas obras são essas, as suas reações são essas, você me agradou nisso.
O tribunal de Cristo é isso. Então, o que vai ser julgado? Ações, obras, boas ou ruins. Mas não no sentido de ruim, de serem pecados. Não é que Jesus vai me acusar. Para a gente acabou o pecado ali, irmão. Ressuscitou, arrebatou, acabou, já era. Não tem mais essa história de pecado. Mas agora tem obras. Amém? Obras não salvam ninguém, mas servem para dar o quê? Galardão, premiação. Então, o tribunal de Cristo julga as pessoas para ir para o inferno de maneira nenhuma. Ele é uma premiação. A palavra no grego para tribunal de Cristo é bema. Sabe o que é bema? Bema é como se fosse um pódium na antiguidade, onde os corredores, né, disputavam a corrida, e todos chegavam. Todos chegavam, passavam da linha de chegada. Mas, entretanto, um chegava em primeiro, outro chegava em segundo, outro chegava em terceiro, outro em quarto. Existiam diferenças, níveis de premiações. Todos chegam, todos são salvos, todos têm o mesmo nível de premiação e galardão? Em hipótese nenhuma. E o que determina o meu nível de premiação e galardão? As minhas obras, as minhas ações, reações e, principalmente, Jesus fala aqui que isso é poderoso, a intenção do coração. Isso quer dizer o quê? Que não é porque o cara é pastor, não é porque eu estou me ensinando aqui, que talvez a minha intenção seja a melhor de todas. Só Deus sabe o meu coração. Isso vai ser revelado. Já imaginou que vergonha um dia ele chegar lá e falar assim, Cauê, lembra quando você ensinou escatologia para aquele povo aquele dia? A intenção do seu coração era essa, assim, eu vou ter que baixar a cabeça. Deus me livre, misericórdia, irmão, amém? Então a intenção do coração vai ser revelada naquele momento. Até o beijinho que você dá no seu irmão, a intenção do seu coração vai ser revelada naquele momento. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O povo pensa que Deus é besta. Não é? O povo pensa que Deus é besta. Sabe, eu vejo as notícias, eu vejo os acontecimentos, eu penso, gente, vocês pensam que Deus é besta. Cada um pensa o que quer. Enfim, o que vai provar? Só o tempo vai provar. Amém, gente? Entendemos o que é o tribunal de Cristo? Glória a Deus, aleluia? Amém. Meu conselho para você, não é porque você está salvo que, vou chegar lá, nossa, pegando fogo, sabe? A Bíblia diz do tribunal de Cristo, aqui não dá tempo de falar tudo, mas que o fogo vai botar à prova as obras. Né? Você tem algumas ações suas que são como madeira, feno e palha, ou seja, o fogo vem e queima tudo. Mas algumas são como pedras preciosas, que quando o fogo pega, o que acontece? Fica mais precioso, mais puro. Entendeu? Amém. Não dá para falar tudo sobre o tribunal, porque tem muita coisa, gente. Amém? Deu para entender? Você não vai sair daqui especialista em escatologia, você vai sair daqui sabendo um resumão, um passo a passo, etapa por etapa, tá bom? E a gente vai tirar dúvidas depois. Glória a Deus. Agora, o negócio começa a ficar um pouquinho mais pesado. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos falando das pessoas que vão ficar aqui na grande tribulação, ou na tribulação. O que é essa tribulação? A tribulação, irmão, é um evento que vai acontecer logo após o arrebatamento. Mas já deixa eu te adiantar uma coisa. Não é o arrebatamento da igreja que dá início à grande tribulação, ou à tribulação. Que é um período de 7 anos pelo qual pelo qual o mundo vai passar. Quem é o mundo? O mundo é aqueles que não creram em Cristo, que não fazem parte da igreja. Gentios que não acreditaram ou judeus que não acreditaram. Judeus até hoje não acreditam em Cristo. Ok? Quem participa da tribulação, então? Judeus que não creram em Cristo Jesus e gentios que não creram em Cristo Jesus. Tá? Deus não faz esse negócio de acepção de pessoa. Você não creu? Não importa se é judeu, se é gentil, você não creu. Amém? Esses vão participar. Abre em Daniel para mim, por favor. Daniel capítulo 9, versículo 27. Oh, meu querido, obrigado. Show de bola. Aleluia. Daniel, no capítulo 9, no verso 27. Gente, não tem como eu falar sobre as 70 semanas de Daniel para vocês entenderem o que é, tá? Mas eu já vou fazer o meu jabá aqui, tá bom?
Eu tenho um canal do YouTube chamado A Realidade da Cruz, e logo, logo eu vou postar um vídeo em que eu estou demorando aí pelo menos umas 16 horas para editar, tá? Porque é um vídeo bem complexo, cheio de números, para ficar fácil e didático as pessoas entenderem. Eu estou levando um tempão para editar, mas eu acho que daqui 1 ou 2 semanas vai estar no ar sobre as 70 semanas de Daniel. Se você gosta de escatologia, quer entender o fim dos tempos, assiste. Vou dar uma de youtuber. Acessa lá. Clica no sininho, se inscreve no meu canal, dá um curtir e compartilha para quem você achar que você deve compartilhar. Amém, irmão? A Realidade da Cruz, tá? Por favor, entra também no canal do YouTube da Igreja Verbo da Vida Bauru Vila Flores, tá? Porque tá tudo lá também, essa pregação vai estar lá. Irmão, você não tem desculpa falar assim, eu não tenho onde achar as coisas de pregação da igreja, ninguém me oferece nada, irmão. Você não tem desculpa. Amém? Fecha o parênteses aqui. Daniel, no capítulo 9, a Bíblia diz assim, no verso 27. Com muitos ele fará. Parar um pouquinho. Quem é ele? O que está acontecendo aqui? Daniel estava recebendo uma visão. Daniel recebeu uma visão de um anjo. Ele estava lá estudando o profeta Jeremias, recebeu uma visão de um anjo, uma profecia de 70 semanas. Tá, vou resumir rapidamente. As 69 semanas, essas 70 semanas eram para o povo judeu, para o povo dele e da cidade dele. As 69 semanas já passou, certo? Mas terminou em Cristo. Só que depois que Cristo morreu, houve um intervalo dessas semanas, por quê? Porque havia necessidade da pregação do evangelho através da igreja. Então quer dizer que a última semana, ela ficou para o fim. Quando? Quando a igreja não estiver mais aqui e só os judeus estiverem. Então vai voltar ao mesmo sistema do Antigo Testamento. Você entendeu? Nós estamos no Novo Testamento, era da igreja, da graça. Vai voltar ao mesmo sistema do Antigo Testamento na última semana de Daniel, que é o período de 7 anos. Quando eu falo uma semana, é uma semana de anos. Tá? Uma semana de anos. São 7 anos. Então, o anjo fala assim para Daniel, falando sobre a última semana. Tá? A última semana. Com muitos ele, Daniel, quem é ele? Ele é o homem da perdição. É o iníquo, o anticristo que Paulo fala. Daniel fala do anticristo, Paulo fala do anticristo. O homem que vai se levantar na terra para buscar uma adoração e praticamente dizer, eu que sou Deus. Amém, gente? Então, olha só o que ele diz. Com muitos, Daniel, ele fará uma aliança que durará uma semana. Então, para tudo aí. Quando é que começa a tribulação? É depois do arrebatamento? Sim, é depois do arrebatamento, mas não é o arrebatamento que dá início à tribulação. O que é, então? A aliança. Com muitos, o anticristo fará uma aliança. Quando fala muitos, está falando de nações, está falando de poderio, está falando de poder mundial, de política, de nações. É isso que está falando, esse é o contexto. Amém? Então, com muitos ele fará uma aliança, um pacto, um acordo que durará quanto? 7 anos, tem data. 7 anos. Aí ele fala assim, no meio dos 7 anos, ou no meio da semana, Daniel, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Peraí, dará fim ao sacrifício, que negócio de sacrifício e oferta? Sacrifício dos judeus. Os judeus é quem fazem o sacrifício, mas olha só, tem um problema, porque os judeus hoje, antes faziam sacrifício no templo. Já ouviu falar do templo judaico? Hoje não existe mais templo. O templo judaico foi destruído em 70 depois de Cristo. Isso quer dizer que precisa ter um terceiro templo. Não precisa? Precisa ter um terceiro templo em Israel, em Jerusalém, para ter esse sacrifício e essa oferta. Senão não tem como ter aquilo que o anjo está falando, que é o fim do sacrifício. Tem que ter um sacrifício. Para ter sacrifício tem que ter um templo. Amém? Hoje não tem templo. O que tem hoje lá? Uma mesquita muçulmana, no lugarzinho. No lugarzinho do templo tem uma mesquita muçulmana. E você sabe que muçulmano e judeu não se bicam de jeito nenhum. Você já imaginou o judeu falar assim, eu vou destruir a mesquita muçulmana para fazer o meu templo? Tem jeito? Sem ter uma terceira guerra mundial? Eu acho muito difícil. Mas vai ter um cara. E esse cara vai ser o cara. Ele vai fazer uma aliança. Escuta o que eu estou falando. Não é agora interpretativo. Cauê falando, tá bom? Esse cara vai fazer uma aliança de modo que alguma coisa ele vai fazer, ou talvez um problema muito gigantesco ele vai conseguir resolver no Oriente Médio, e esse cara vai conseguir fazer com que os muçulmanos, entre aspas, permitam a construção do terceiro templo no lugar da mesquita, porque precisa reconstruir. E para você ter ideia, existe algo que se chama o Instituto do Templo Judeu.
Todos os utensílios do templo já estão feitos. O judeu está só esperando um comando. Construa. Só, está tudo pronto, irmão. Está tudo pronto. Você fala assim, construa, os caras em uma semana põem de pé o templo. Você sabe que judeu é fera, não é? Então, assim, a gente está aqui, ó. Tá, o português bem claro? A gente está aqui, irmão. Vamos continuar. E ele fala assim, e numa ala do templo, olha lá, olha falando do templo, ó, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível. O que é isso, sacrilégio terrível? É o anticristo se assentar no templo e ser exaltado como Deus. Então, no começo da tribulação, os judeus vão estar lá, maravilha, opa, vamos construir o nosso templo, fazer o sacrifício, está tudo lindo, maravilhoso, mas no meio da tribulação, vamos dizer assim, que o anticristo se revela para os judeus, como ele realmente é. A Bíblia diz que Satanás entra no corpo de um homem. Satanás, o que ele mais deseja é ter um corpo, nesse momento ele vai ter um corpo humano para ele. Assim como Deus fez um corpo humano para ele, Satanás copia exatamente um corpo humano para ele. E entra dentro do anticristo e se assenta no templo judaico no meio da tribulação. Amém, gente? Deixa eu te falar uma coisa. A tribulação, para o mundo, tá? E para quem quiser ser cristão durante a tribulação, vai ser pauleira os 7 anos. Começou a tribulação, você vai querer ser cristão? Cara, o cristão é o cara que incomoda o mundo, é o cara que tira a paz do mundo. A gente já está vendo esse cenário acontecer. O cristão é o cara que põe regra em tudo, a gente não quer regra em tudo. O cristão é o cara que fica falando que Deus é que manda em tudo, mas a gente é o humanista ao máximo, é o homem acima de tudo. Por isso que o anticristo é o 666, já estou adiantando algumas coisas. É o homem acima de tudo. Entendeu, irmão? Então, é por isso que o cristão ele vai ser extremamente perseguido durante a tribulação. Mas que cristão se não vai ter igreja? Ó, hipótese de que a igreja não vai estar, que cristão é esse? É o gentil que na tribulação vai desejar crer em Cristo, mas vai ser muito mais difícil viver uma vida cristã durante a tribulação do que hoje. Tá bom? Conselho já, seja cristão hoje, irmão. Amém? Glória a Deus, não querendo assustar todo mundo. Não é esse o meu objetivo. Amém? Aí ele continua dizendo, então será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado, o fim que lhe está decretado para o anticristo. Tá? Que nós vamos entender qual é o fim dele daqui a pouquinho. Tá? Que o Senhor Jesus vai botar fim a ele. Esse é Daniel, capítulo 9, verso 27, dizendo sobre a última semana de Daniel, que são 7 anos, a última semana de anos, 7 anos da tribulação, que nós, pré-tribulacionistas, não acreditamos que a igreja vai estar aqui, ou seja, será um momento em que judeus e gentios estarão na terra. Então, olha só, vamos recapitular algumas coisas. 3 classes de pessoas na Bíblia, judeus, gentios e igreja. Antigo Testamento, a gente tinha gentil e judeu. Deus chegou para o judeu e falou assim, judeu, Israel, eu escolho vocês. Para quê? Eu escolho vocês para pregar minha mensagem, para levar a salvação a todos, porque o meu desejo é que todos sejam salvos. O que o judeu faz? 2 coisas. Não vou levar para ninguém. Salvação é para mim. Quero para mim. E outra coisa, não acredito nesse Messias que você manda não. Tudo mentira. Manda um cara aí que vai vir restaurar e dar salvação para a gente, fazer a nossa paz aqui, o resto que se dane. O judeu pensou assim. Sabe o que Deus fez? Assim que você está pensando, bonitão? Você acha que você é exclusivista? Lê Romanos 9 para você ver, irmão. Você acha que você é exclusivista? Não. Eu arranjo outro. Fica tranquilo. Deus manda Jesus, ele instaura o reino espiritual e institui a igreja. E a igreja tem o objetivo no Novo Testamento de pregar o evangelho, então, a toda a criatura. Ok? Coisa que o judeu deveria fazer. Então, no Antigo Testamento, a gente tem gentil e judeu. Não tem igreja. Agora, no Novo Testamento, a gente tem gentil, judeu e igreja. Só que o gentil, quando ele crê em Cristo, e eles creem agora, porque a igreja faz o papel que o judeu deveria fazer, que é pregar o evangelho de Cristo Jesus, o gentil vira igreja. Ok? E o judeu não vira nada. Graças a Deus, alguns vêm virando, tá? De um tempo para cá, bastante judeu tem crido em Cristo. Ele deixa de ser judeu, entre aspas, e vira igreja. Falando nas classes, biblicamente. Okay? Lógico que ele não vai deixar de ser judeu, mas ele vira uma igreja. Ele faz parte da igreja. Amém, gente? Aí o que acontece, Cauê? Na visão pré-tribulacionista, antes do arrebatamento, ou melhor, durante a tribulação, a igreja sai de cena. Se a igreja sai de cena,
o Espírito Santo, possivelmente, na sua característica que ele tem hoje na terra, também sai. Jesus disse assim para os discípulos, quando no dia de Pentecostes, ou melhor, antes do dia de Pentecostes: olha, por favor, espere um pouquinho, porque alguém precisa descer. Se eu não for, ele não virá. Então o Espírito veio. Se ele veio com a igreja, possivelmente ele vai com a igreja. Se ele veio, ele vai. Amém, gente? Mas não vai ser possibilidade de as pessoas serem salvas? Vai. No Antigo Testamento as pessoas tinham a possibilidade de ser salvas também. Vai, sem problema nenhum. Mas possivelmente, gente, não se assuste com o que eu vou falar, o Espírito Santo não vai vir sobre as pessoas na grande tribulação. Ele vai elencar algumas pessoas, assim como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele vinha sobre sacerdotes, reis e profetas, com propósito específico. Durante a tribulação, ele vai vir, só que sobre 144 mil, sobre 2 testemunhas, que a gente vai falar daqui a pouco. Então são coisas específicas, mas possivelmente não vai ter gente orando em línguas, profetizando, possivelmente não vai ter o mover que a gente tem aqui dentro da igreja. A igreja não existirá mais, essa é a visão pré-tribulacionista. Tá? Amém, irmão? Glória a Deus. Vocês estão ficando com cara de assustado, estou começando a apertar e eu nem comecei Apocalipse ainda. Eu nem entrei no Apocalipse, eu vou entrar agora. Agora. Deixa eu afiar. Irmão, eu não vou pedir para você abrir nada, tá? Eu vou, para a gente até ser mais rápido e ter um negócio fluir um pouco melhor, tá? Eu vou falar o que é Apocalipse, depois faz um dever de casa, chega na sua casa agora, você vai chegar em casa, vou terminar meia-noite, você vai chegar em casa agora 1h, lê da 1 até as 5 da manhã, você lê Apocalipse, é rapidinho, tem 22 capítulos, você lê rapidinho, entendeu? Da 1 até as 5, se não tiver nada para fazer, entendeu? Para você confirmar tudo que eu estou falando aqui. Amém, gente? Glória a Deus. Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, tá? Por que eu estou entrando em Apocalipse e dei uma parada agora? Vocês perceberam que deu uma parada para falar da tribulação, né? Porque Apocalipse descreve a tribulação inteirinha. É o livro que descreve exatamente como vai ser. É maravilhoso. E assim, eu dei uma parada por quê? Porque eu preciso chegar no capítulo de Apocalipse que vai descrever sobre a tribulação. Amém? Então, olha só. Deixa eu ver, 9 horas. Apocalipse 1 a 3 é Jesus enviando cartas a 7 igrejas. Existe uma teoria, tá, que as 7 igrejas são 7 gerações da igreja na Terra. Pode ser que seja, pode ser que não. Isso é teoria interpretativa, não é doutrina. Lembra? Doutrina é uma coisa, interpretação é outra. Isso é interpretativo. Tá bom? Mas o fato é que Jesus reescreve 7 cartas à igreja e às igrejas. A partir do capítulo 4, não se toca mais em nenhum momento a palavra igreja. Não se fala mais igreja em Apocalipse a partir do verso 4. O que acontece no capítulo 4? O que acontece no capítulo 4, Cauê? Acontece um evento seguinte. João está na ilha de Patmos, o apóstolo João, tá, no final da sua vida lá exilado. Ele recebe uma revelação do Senhor. Apocalipse é revelação do grego. Tá? Revelation, por isso que em inglês não é a palavra Apocalipse o livro, é Revelation, é revelação. Revelação de João, que João recebe do próprio Jesus. E no capítulo 4, vocês vão ler na casa de vocês de madrugada, Jesus fala assim: João, sobe aqui, porque tem uma porta no céu, e eu quero te mostrar as coisas que estão para acontecer. O que o pré-tribulacionista diz? Que as cartas às igrejas, o período da igreja, capítulo 1 ao 3. Capítulo 4 é o arrebatamento da igreja. João, você é a igreja. Sobe aqui, porque eu tenho uma porta no céu, porque eu quero te mostrar algumas coisas que vão acontecer. Amém? E a partir do capítulo 5, já se aproximando para o capítulo 6, inicia a tribulação e Apocalipse vai descrevendo isso detalhadamente, João descreve detalhadamente até o capítulo 19. Então, do 5, 6 até o 19 é tribulação detalhada o tempo todo. Amém? No capítulo 20, aí a gente já entra no milênio e depois a gente já entra no Novos Céus, Nova Terra, com 21 e 22. Você percebeu que é um cronograma perfeito, de etapa por etapa ali em Apocalipse? Há quem acredite que não seja, irmão. Eu lendo Apocalipse, eu já li sei lá quantas vezes Apocalipse. Não consigo não desencaixar as coisas. Para mim é uma sequência perfeita. Eu não consigo desencaixar. Mas enfim, vamos ao que realmente vai acontecer. Isso não há dúvida nenhuma durante a tribulação, a partir de Apocalipse, no capítulo 5, 6
O primeiro selo. O que eu quero falar para vocês, irmãos? A tribulação é chamada no Antigo Testamento é chamada de o dia do Senhor, chamado o dia da vingança do Senhor. Tem uns termos meio pesados, tá, no Antigo Testamento. É chamado de o dia da angústia de Jacó, porque Israel vai sofrer muito, principalmente do meio da tribulação para frente. O dia da angústia de Jacó. Ele fala o dia, mas é um período de tempo. Tá? O dia do Senhor, o dia de Deus, o dia da vingança, o dia da angústia de Jacó, a 70ª semana de Daniel, a última semana de Daniel, é a tribulação. E durante essa semana de 7 anos, juízo de Deus. Deus é Pai, Deus é bom, Deus é santo, mas Ele também é juiz. E Deus é longânimo. A Bíblia diz que Ele espera o pecado do homem chegar até o céu. Ele espera. E a palavra é pregada. E a pessoa não se arrepende. E Ele espera. E a palavra é pregada. A pessoa não se arrepende. Ele espera. Chega uma hora em que entra juízo. Faz parte da justiça. Faz parte do caráter de Deus. Amém, irmão? E não é por causa disso que Ele não é bom. Tanto é que vocês vão ver que enquanto as pessoas recebiam essas pancadas que elas vão receber durante a tribulação, elas não se arrependiam e blasfemavam contra Deus. Amém? Pesado. Então, a tribulação ela é dividida em castigos de selos, trombetas e taças. São castigos que virão sobre o mundo. Ok? O mundo, a terra, a natureza vai sofrer. A Bíblia diz que a natureza já geme com dores de parto hoje. A situação em que está hoje. Você imagina na tribulação como vai ser o gemido da natureza. Porque ela vai sofrer muito. Porque está sob o domínio, o jugo do pecado desde Adão. Ainda não foi restaurada, mas será. Amém? Então vamos lá. Sem mais delongas, eu vou ler com vocês e vocês vão prestar muito bem atenção. Porque eu descrevi selo a selo, trombeta a trombeta, taça a taça, de uma forma bem resumida, tá, e didática para vocês. Do selo número 1 ao selo número 5, João vê alguns cavaleiros sendo liberados com os respectivos castigos, fome, espada, morte, tem alguns cavaleiros que são liberados, que acontecem alguns castigos na terra. No selo 1 ao selo 5. No selo 5, João vê as almas dos que haviam sido mortos durante a tribulação, e eles estão lá debaixo do trono de Deus, pedindo juízo. Quando o Senhor vai julgar o nosso sangue? Lembra que eu disse que as pessoas que vão estar aqui, vão querer ser cristãos durante a tribulação, vão ter que dar, possivelmente, o seu pescocinho para isso. Ou então vão morrer de fome, ou então vão se esconder em alguma montanha, ou em algum esconderijo. A Bíblia é clara em dizer isso. Amém? Selo 6. Ocorre um grande terremoto. O sol fica escuro, a lua vermelha, as estrelas caem sobre a terra e as pessoas começam a procurar abrigo nas montanhas. Começam a procurar abrigo nas montanhas. E a Bíblia chama isso de o grande dia da ira de Deus. Verso 16. 144 mil judeus são selados. Muito provavelmente para pregar o evangelho. Quem são os 144 mil? São 12 mil de cada tribo de Israel que serão selados, com certeza, para pregar o evangelho. Olha, judeu, o Messias que vocês não creram é Jesus. Amém? Talvez alguém levantando lá com poder, eles ouçam, porque até hoje não ouviram. Amém? Vamos lá. Selo 6, a gente falou sobre os 144 mil. Selo 7, ocorre um silêncio no céu por meia hora e são entregues aos anjos 7 trombetas. Você já imaginou isso, um silêncio no céu por meia hora? Você imagina que desde a eternidade toda nunca há silêncio no céu. Isaías vê os anjos cantando a Deus sem parar e sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Durante todas as eternidades. E de repente, no 6º selo, ocorre meia hora de silêncio absoluto no céu. Meu irmão. E o que acontece? 7 trombetas são entregues a 7 anjos. E se iniciam mais castigos. Trombeta, número 1. 1/3 da terra é queimada. Trombeta número 2. 1/3 do mar se transformou em sangue. Trombeta número 3. Uma estrela absinto cai nas águas e ficam amargas e impróprias para beber. 4.
1/3 do sol e das estrelas não brilham mais. 5. Trombeta 5, Apocalipse classifica como o primeiro ai. Sabe o que é um ai? O próprio nome já diz, ai, de dor, ai. São 3 que vem em sequência agora. O primeiro, na trombeta de número 5. Uma estrela cai sobre a terra e abre uma cratera em um abismo gigante. E a fumaça desse abismo sobe e chega a escurecer o sol e o céu por um período de tempo. Dessa fumaça saem gafanhotos que recebem poder de escorpiões. Gafanhotos. Vocês viram aqueles gafanhotos que estavam recentemente? Você imagina aquela, não sei como é que é o conjunto de gafanhotos, como é que fala, mas aquele monte de gafanhotos. Você imagina tudo aquilo tendo o poder de um escorpião voando. E a Bíblia diz que esses escorpiões, eles picam as pessoas e causam danos às pessoas, de modo que a dor é tão terrível que as pessoas vão tentar se matar e não vão conseguir por 5 meses. Começou a ficar pesado. Irmãos, é uma nuvem de gafanhotos com poder de escorpião que picam as pessoas e causam um dano tão terrível, uma dor tão forte no primeiro ai, que as pessoas vão tentar se matar. Mas não me pergunte por quê, a Bíblia diz que durante 5 meses não vai nem poder morrer. Não me pergunte por quê, irmão. Está na Bíblia, eu tenho que falar o que está na Bíblia, tá bom? As pessoas não vão conseguir se matar e vão sofrer esse tormento da trombeta 5 do primeiro ai. Trombeta 6, vem o segundo ai. A morte de 1/3 de toda a humanidade, através de equipamentos de guerra. O restante não morreu e não se arrependia. Um anjo coloca o pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Então, provavelmente aqui se acaba metade da tribulação. Só foi metade, irmão. Tá? Fica sossegado. Por que eu acho que é exatamente aqui que acaba metade da tribulação? Porque agora, logo em sequência, vocês vão ver que vão entrar as 2 testemunhas e vão pregar por durante 1260 dias. 1260 dias é exatamente 3 anos e meio. 3 anos e meio, que é a última fase da tribulação. 1260 dias ou 42 meses. Ou um tempo, 2 tempos e meio tempo, que é o que a Bíblia fala também. Tá? Tudo a mesma coisa, 3 anos e meio. Então vamos lá, trombeta número 6. Segundo ai, ocorre a morte de 1/3 da humanidade através de equipamentos de guerra. E aqui se levantam 2 testemunhas para pregar em Israel. E elas pregam durante 1260 dias, durante 3 anos e meio. E essas 2 testemunhas, irmãos, a Bíblia diz que elas serão tão poderosas que Deus não vai permitir com que ninguém mate elas durante 3 anos e meio. E quem tentar, fogo vai sair da boca delas e vai destruir qualquer um que tentar matá-la. Ou seja, o anticristo não terá poder sobre elas durante 3 anos e meio. Mas depois, no final da grande tribulação, o anticristo será dado a ele poder sobre as 2 testemunhas e ele consegue matá-las. E os corpos dessas 2 testemunhas, no final da grande tribulação, no final dessa semana, dos últimos 7 anos, são expostos em Jerusalém para todo mundo ver. Por que mundo? Porque isso vai ser televisionado. A internet toda vai estar ali, todo mundo vai ver. Os corpos das 2 testemunhas ali em Jerusalém, praça pública. E a Bíblia diz que as pessoas comemoram a morte das 2 testemunhas. Olha para você ver. Comemoram a morte daqueles que pregavam o evangelho. Comemoram a morte a ponto de dar presentes umas às outras. Não sei se vai ser na época de Natal, porque a Bíblia diz que as pessoas dão presentes umas às outras. Porque estão comemorando que as 2 testemunhas morreram. Mas Deus, de forma brilhante e sobrenatural, ressuscita as 2 testemunhas no final da grande tribulação. Tá? Deus fala assim, sobem aqui, e eles têm os seus corpos ressuscitados, e todo mundo entra em um pânico generalizado. E naquele momento ocorre um gigantesco terremoto, e mais de 7.000 pessoas morrem ali em Jerusalém. Está escrito na palavra, tá, irmão? Estou falando aquilo que está escrito aqui, eu não estou inventando nada, depois você pode ler de madrugada na sua casa. Amém? Então é isso, eu só avancei um pouquinho para o final para mostrar que as 2 testemunhas só morrem no final, mas eles pregam durante esses 3 anos e meio. Amém? Aí entramos na trombeta 7. A trombeta 7 diz assim, o anticristo entra no templo,
tá? Lembra que estamos na metade da tribulação? Ele entra no templo. A besta que surge do mar tem poder sobre toda tribo, língua e nação. Quem é a besta que surge do mar? O anticristo. Nós vamos ter duas bestas ali em Apocalipse no meio da tribulação. A que surge do mar e da terra. Do mar é o anticristo, da terra é o falso profeta. A gente vai falar. Então, do mar é o anticristo. E se cumpre então Daniel 9, que eu li com vocês, 9, 27. Interrompendo o sacrifício a Deus, Israel precisa fugir para o deserto, cumprindo a promessa de Deus que está escrito em Mateus 24, que Jesus disse. E eu vou ler para vocês. Mateus 24, verso 15 ao 21 diz assim: assim, quando vocês, Jesus falando aos judeus, irmãos, quando Jesus fala nos evangelhos, ele fala para judeu. Jesus nunca fala de arrebatamento. Ele nunca fala para a igreja, ele fala para o judeu. Ele não cita arrebatamento. Ele fala da segunda vinda física dele, ou do período da tribulação, ou a angústia de Jacó, ou o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus. E ele fala assim: assim, quando vocês, judeus, virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, parênteses, lá no capítulo 9, verso 27, fecha, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Sabe por quê? Porque grávida não consegue correr. Esse era o pensamento de Jesus. Quão terrível vai ser para as grávidas. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Por que no inverno nem no sábado? Imagina a dificuldade de locomoção no inverno e imagina, lá faz inverno de verdade, tá? Não é igual aqui. E imagina se for no sábado, judeu, você que é tão guardador da lei, no sábado você só pode correr, andar, sei lá, 1 quilômetro. Se você andar mais que isso, você está infringindo a lei. Imagina se acontecer no sábado, se você tiver que correr, sei lá quantos quilômetros. Jesus é até um pouco sarcástico nisso. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Percebe que é nitidamente no meio da semana da tribulação para frente, gente? Amém? Perfeito, né? A profecia de Jesus. E então, depois que surge essa besta do mar, que é o anticristo, então Satanás se apodera dele, ele no meio da tribulação, se assenta no templo dizendo que é Deus. Ok? Surge a besta que vem da terra. Quem é a besta que vem da terra? O falso profeta, com grandes sinais, e faz com que todos adorem a imagem da besta, que é o anticristo. E obriga todos a aceitarem a marca da besta, sem a qual ninguém pode comprar nem vender. Uma marca que a Bíblia diz, quem lê entenda e tenha sabedoria, que essa marca tem o número do nome de um homem, que é 666. Por que 666? Por que 6? Porque 6 é o número do homem. Por que não 7 e 6? Porque 7 é o número da perfeição. Lembra que eu falei que Deus é numerólogo, ele ama números? 6 é homem. O que é o homem? É quase 7, mas é 6. O homem é quase perfeito, mas não é. O anticristo vai dizer que é, mas ele é 6. Ele não é 7. Deus no 7º dia descansou, a perfeição é ele. Mas o homem é 6. Porque 666. 3 vezes a perfeição que o anticristo está falando, que ele não é. Amém, gente? Ou seja, 6 é o número do homem. É o homem no centro de tudo. O anticristo é o clímax do humanismo na Terra. E quando eu falo humanismo, eu falo no sentido ruim do humanismo, de dizer assim, deixe Deus de lado e o homem é quem governa do jeito que ele quer, fazendo o que ele quer, tomando as atitudes que ele quer. Ele se relaciona com quem ele quer, ele se envolve com quem ele quer, ele trata todo mundo do jeito que ele quer. Enfim, o homem é que manda e Deus foi lançado fora. Mas, irmão, não tem como afastar Deus das coisas que ele criou. Não tem jeito, ele é o Criador. Não tem como, homem, viva do jeito que você quiser, longe de mim, porque longe de Deus, lembra que eu falei no primeiro dia, longe de Deus não existe vida. Só morte. Deus é vida. Se eu quero falar, Deus, fique longe, eu estou na morte. E Deus não pode permitir que o homem vá para a morte, porque ele ama tanto o homem e amou tanto que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Amém, gente? Falamos do anticristo, a besta que surge do mar. E falamos também da besta que vem da terra, que é o falso profeta, com sinais e maravilhas. Ele convence milhões de pessoas a adorarem a besta, ou a imagem da besta, ou a imagem do anticristo, e receberem o sinal na mão direita ou na testa. Cauê, que sinal vai ser esse? Não sei, ninguém sabe. Qualquer tipo de tentativa de se acertar é uma especulação. Não é um chip? Não sei. Eu não sei o que é. Ninguém sabe o que é. Eu sei o número, que é 666. É isso que a Bíblia me diz, mas não o que é. Então, olha só, gente, o que acontece? Olha como Satanás eu estava até comentando com alguns irmãos na última aula, como ele é copiador e invejoso das coisas de Deus. Desde o início ele sempre foi assim. Deus é Deus, um Espírito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Da mesma forma, Satanás falou assim, eu quero ter um corpo para mim. Eu sou então o Satanás Pai, eu crio um Satanás Filho, eu entro dentro do corpo dele, e eu tenho também um Satanás Espírito profano, que é o meu falso profeta. Ele copia a Trindade durante a tribulação, você percebeu? A Trindade Santa, Satanás faz uma Trindade profana durante a tribulação. Meu Deus do céu. Que bicho invejoso. Glória a Deus. Agora, gente, nós vamos entrar no primeiro flagelo, ou a primeira taça. E a primeira taça diz assim: feridas dolorosas sobre todos aqueles que têm a marca acontecem. A taça número 2. Morre todo o ser vivente do mar. Todo o ser vivente do mar. Terceira taça. Rios se transformam em sangue. Quarta taça. O sol queima a humanidade com fogo e eles, mesmo assim, culpam a Deus. Quinta taça. Taça derramada sobre o trono da besta, e homens mordem a língua de dor das feridas e blasfemam contra Deus e não se arrependem. Percebe, irmão? Sexta taça. A sexta taça já está caminhando para o finzinho da última, da tribulação, da grande tribulação, e diz que 3 espíritos se reúnem na terra para o Armagedon. O que é um Armagedon? O Armagedon é a última guerra que vai haver na terra antes de Jesus voltar. Essa guerra será entre o anticristo e o seu exército contra Cristo Jesus, que volta dos céus fisicamente, e os santos que vêm junto com Jesus dos céus. Então, o Armagedon é uma guerra que vai acontecer em Israel, mais precisamente no Vale de Josafá, no Vale do Megido, tá? Uma planície enorme, e nesse lugar acontece essa guerra, mas é uma guerra assim rápida, porque a Bíblia diz que uma espada sai da boca de Jesus e ele destrói todo o exército do anticristo e lança em seguida o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, a gente vai ver. Então o Armagedon é isso, tá? O Armagedon é uma, vamos dizer, entre aspas, uma última grande guerra mundial, uma terceira guerra mundial para ficar mais fácil, para a gente entender. E a Bíblia diz que se Jesus não viesse, nenhuma vida humana sobreviveria na terra, se ele não viesse, se ele não voltasse. Tá bom, gente? Isso é tão poderoso que nessa época não era possível isso. Porque os caras antes, a guerra era com um arpão, com espada. Como é que você elimina o mundo inteiro com uma espada? Não tem jeito de você matar todo mundo com espada. Agora, hoje, se você botar os Estados Unidos de frente com a Rússia e falar assim, vamos lançar umas bombinhas, eles acabam com 16 planetas Terra. É verdade ou não é? Então, é o Apocalipse, é a Bíblia assim, o que a gente está vivendo hoje, irmão, é a Bíblia em 3D. É a Bíblia em 3D. É como se eu estivesse aqui, eu tivesse tendo uma visão. É como se João lá tendo a visão, hoje a gente está aqui, tendo a visão, só que as coisas acontecendo. Amém. Vamos lá. Então, esses 3 espíritos reúnem os reis da terra para o Armagedon, tá? Então, o exército anticristo está lá no Vale do Megido, ok? Só esperando. 7ª taça. O 7º anjo, aí a 7ª taça é a última praga, a última taça. Tá? Chamei de praga aqui, mas é a última taça, o último juízo. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e aqui eu vou ler Apocalipse 16, porque vale a pena. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo, está feito, está
consumado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes. A grande cidade é Jerusalém. Jerusalém foi fracionada em 3 partes. E as cidades das nações se desmoronaram. Todas as cidades das nações, meu Deus. Deus lembrou-se da grande Babilônia. Ele deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada uma. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Você vê que até a última taça, a 7ª taça, o homem continua blasfemando contra Deus e não se arrepende. É lógico que muitos vão se arrepender, mas também muitos não vão se arrepender. Amém, gente? Com silêncio na igreja, né? Só que graças a Deus, Apocalipse 19 vem depois do 16, do 17, do 18, Apocalipse 19 está aqui. E o que acontece, Cauê? Acontece, eu vou ler para vocês, porque isso é maravilhoso. João diz assim: vi o céu aberto então. No final, acabou a tribulação, vi o céu aberto então. E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há uma coroa, há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é a palavra de Deus, ou o verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu irmão, é nessa hora que João vê Jesus descendo do céu junto com o exército celestial, e nessa hora, com a espada da boca, ele destrói o que a Bíblia chama aqui de nações, o exército do anticristo. E nesse momento, qual é a ordem das coisas? Bom, ele destrói o exército do anticristo, ele lança o anticristo e o falso profeta no Geena. Lembra do Geena, dos 3 tipos de inferno? Hades, Tártaros e Geena. Geena é o estágio final que Deus preparou para Satanás e seus anjos, mas que infelizmente o homem estava caminhando para esse lugar também, quando se aliançou com Satanás. Então, Jesus joga o falso profeta e o anticristo no Geena, estreando o lago de fogo. Até então não tinha ninguém lá, estava todo mundo no Hades esperando o juízo. Ainda o pessoal está no Hades, estava esperando lá. Amém? Então ele lança no Geena o lago de fogo, estreia um lago de fogo. Olha que lugar maravilhoso de se estrear, o lago de fogo. Acontece com o anticristo e o falso profeta. A Bíblia diz que nesse momento Satanás é preso, trancafiado. Tá? Não especifica exatamente o lugar, se é no Hades ou se é em outro lugar, mas fala que ele é preso e permanecerá preso por 1000 anos, e depois dos 1000 anos será solto, porque importa que ele seja solto, e eu vou explicar para vocês a minha visão desse importa que ele seja solto depois dos 1000 anos. Jesus desce à terra, ele pisa no Monte das Oliveiras, e o monte se reparte em 2. Vocês lembram que em Mateus 25, quando Jesus reunia o povo de Israel para falar sobre o fim dos tempos, para vocês terem ideia, como ele não falava sobre arrebatamento, ele falava sobre a vinda física, onde que ele sentava e fazia questão de sentar e ensinar sobre o fim dos tempos? No Monte das Oliveiras. Então ele pegava e sentava no monte assim. Aí começavam as perguntas: Senhor, como é que vai ser antes da sua vinda, ou no tempo do fim? Ó, reparem bem nesse monte aqui. Que vai ser aqui que eu vou descer. E ele começa a falar. Mateus 25, Mateus 24. Você entendeu, irmão? Então Jesus pisa no Monte das Oliveiras, o monte se reparte em 2, e os santos que morreram durante a grande tribulação, ali naquele momento, os santos que morreram durante a tribulação, ressuscitam com corpos glorificados. Lembra que a gente já ressuscitou antes da tribulação, a igreja?
Mas os santos da grande tribulação que morreram decapitados, que entregaram suas vidas por amor a Cristo, os gentios que estavam lá e desejaram a salvação, entregaram as suas vidas, ressuscitam também neste momento, que a Bíblia chama de a primeira ressurreição. Ok? Não é porque ela é a primeira que ela acontece uma única vez. Ok? É muito melhor a gente poder traduzir a primeira ressurreição como a ressurreição dos santos. Porque ele fala a primeira, por quê? Porque tem a primeira e depois tem a segunda, que é a ressurreição dos santos e depois a ressurreição dos ímpios. Tá? A dos ímpios não acontece aqui, tá, gente? Só a dos santos que morreram, que morreram durante a grande tribulação. Ok? Quem mais ressuscita aqui nesse ponto, quando Jesus pisa na terra? Os santos do Antigo Testamento ainda não haviam ressuscitado. Tá? Interpretando as Escrituras, nos leva a crer, lógico que existem algumas controvérsias de que, mas será que eles não ressuscitaram também quando a igreja ressuscitou? Porque diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram lá no arrebatamento. Pode ser, mas eu prefiro acreditar que eles ressuscitam aqui, na ressurreição do último dia. Tá? Os santos do Antigo Testamento, então, ressuscitam aqui logo quando Jesus pisa nessa terra, antes de entrar no reino milenar. Então tem essa ressurreição dos mortos durante a grande tribulação, os mortos santos, os mortos que creram, e os santos do Antigo Testamento. Isso compõe a primeira ressurreição. Amém, gente? Ótimo, ressuscitaram. Aí qual é o cenário que a gente está vendo agora? A gente está vendo um cenário de a igreja ressurreta, que veio com Cristo, montada em cavalo branco, os anjos do Senhor que vieram montados em cavalo branco, Jesus aqui na terra, ressuscitados as pessoas, os santos que morreram aqui na grande tribulação, os santos do Antigo Testamento, todos com o corpo glorificado, ou seja, carne e osso, mas sem sangue. Mas nós vemos aqui, quando Jesus pisa nessa terra, que com certeza não morreram todas as pessoas. A Bíblia diz que se Jesus não tivesse voltado fisicamente, todos morreriam. Mas não foram todos que morreram. Então permanecem pessoas. Como vai permanecer pessoa diante de uma terceira guerra mundial? Como pode? Vão entrar em montanha, vão se esconder, vão dar um jeito de sobreviver, mas vão sobreviver. Só que são pessoas que não recebem corpo glorificado. São pessoas que não morreram. Pessoas que vão ficar aqui são pessoas que estão crendo, que creram em Cristo, mas ainda não morreram, e não creram em Cristo e ainda não morreram. Você percebeu? Então ficam aqui dois tipos de pessoas com carne, osso e sangue. Os que creram em Cristo, mas não morri, então não ressuscitei. E os que não creram em Cristo, não morreu. E também não ressuscitou. Então o que acontece? A Bíblia diz que agora se inicia um reino milenar. Só que antes do reino milenar entrar, propriamente dito, fisicamente funcionando, algumas coisas precisam acontecer, e essas coisas demoram 75 dias para acontecer. Tá? Aí eu volto lá na profecia de Daniel, não dá para explicar, mas acreditem em mim, veja um vídeo do YouTube, depois eu explico isso. São 75 dias, 40 dias de julgamento das nações, Jesus pisa aqui e precisa julgar essas pessoas que ficaram aqui. Os que creram e os que não creram. Tá? Vai ter gente aqui, eu preciso julgar vocês. Quem creu, quem não creu. Que é o que acontece aqui, em Mateus 25, 31, ele diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas e bodes. Ovelhas e bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Que julgamento é esse? Julgamento das nações. Ovelhas, os que creram. Bodes, os que não creram. Infelizmente, aqueles que não creram, como todos de toda a história da humanidade que não creram, vão para onde? Vão para o inferno. Possivelmente essas pessoas, acredito eu, a Bíblia não é específica, acredito que nesse momento eles vão para o Hades. Tá? Eu falo possivelmente, mas é praticamente uma certeza, porque vocês vão entender que depois do milênio, o próprio Hades é lançado no lago de fogo. Tá? Mas eles foram mortos e foram para o inferno aguardar o julgamento. Os bodes. Mas as ovelhas, Jesus diz: vinde, benditos meu Pai, e entrem no reino. Então, todos de corpo glorificado, a gente está lá no reino, maravilha, beleza, a gente já está salvo, a morte não pode contra a gente, mas vai entrar gente que não tem o corpo glorificado, que tem um corpo de carne, de osso e de sangue. Mas peraí, Cauê, como é que pode isso? Então, são 40 dias de julgamento das nações, depois a gente tem 35 dias de purificação do templo, reorganização da terra, porque a terra estava inteira destruída.
E o reino milenar vai ser algo muito, praticamente perfeito. Então precisava ter uma restauração e um tempo de preparação. Concorda comigo? O templo estava destruído, e a Bíblia diz que durante o reino milenar vai ter um templo, um quarto templo, e vai estar lá. Então ele precisava ser reconstruído. Então, esses 75 dias é para isso, 40 para julgamento das nações e 35 para reconstrução do templo e restauração da terra. Entendeu? Então entram no reino milenar pessoas de carne e osso, sem sangue, somos nós, os antigos que creram no Velho Testamento, os santos que morreram durante a grande tribulação, corpos glorificados, e entram pessoas de corpos não glorificados de carne, osso e sangue, que creram no Senhor durante a tribulação, mas não morreram e entraram com esse corpo. Cauê, como pode isso? Mas você não falou que carne, osso e sangue não pode herdar o reino de Deus? Não pode. Mas quem disse que esse é o reino de Deus definitivo? Quem disse que essa é a estação definitiva? É o milênio, mas ainda tem outra. O definitivo é aquela lá, ó, novos céus, nova terra. O milênio é um período, o período que o judeu tanto sonhou. Sabia que o judeu, todo ele vai se converter, o remanescente que vai ficar no final da tribulação? Quando virem Jesus descer, eles vão dizer, Baruch Rabá, Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. O que eles não disseram antes, ou pelo menos disseram quando Jesus chegou montado num jumentinho, mas era tudo mentira. Mas na tribulação eles vão crer de verdade. Entendeu? Então eles entram para desfrutar desse reino também. Amém? Então durante o milênio, gente, nós vamos ter uma comunhão de pessoas de corpos glorificados e corpos não glorificados. Pode isso? Pode. Eu não falei para vocês que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias na terra? A Bíblia diz que ele comeu peixe, comeu pão. O morto que ressuscitou, comeu peixe, comeu pão, teve comunhão com os discípulos. Só que, óbvio, o corpo dele era diferente. O corpo que atravessava a parede, que viajava quilômetros em segundos. Amém, gente? Então existe essa comunhão. Aonde tem, especificamente falando sobre o milênio? A Bíblia é clara em dizer em Apocalipse 20, que o milênio vai ser logo em sequência à vinda física de Cristo, ela é clara em dizer, mas não dá detalhes do milênio. Quem dá detalhes do milênio? Os profetas, mais precisamente Isaías. Abre Isaías 65, irmão, rapidão, a gente já está quase terminando. Vai valer a pena. Isaías 65, verso 17. O milênio é o reino que o judeu tanto sonha, tanto espera e tanto esperava, que Jesus primeiramente não fez, porque ele precisava resgatar primeiro o espírito das pessoas, e depois precisava pregar o evangelho para as pessoas, e então só depois restaurar fisicamente as coisas. O milênio é a restauração física que o judeu sempre sonhou. Vamos lá. 65, verso 17. O profeta Isaías diz assim, pois vejam, criarei, lógico, Deus falando pelo profeta Isaías, vejam, criarei novos céus, nova terra. Ah, Cauê, peraí. Você falou que era milênio, aqui ele está falando que é novos céus, nova terra. Peraí. Quem garante para você que esse novos céus, nova terra é exatamente esse novos céus, nova terra de João? Porque eu falei para você que a revelação ela é progressiva? João tem uma revelação, sim, de novos céus, nova terra, mas não é exatamente esse de Isaías. Sabe por quê? Porque vocês vão perceber que esse de Isaías tem morte. Ainda tem doença. Ainda tem, por mais que sejam problemas mínimos, difíceis de acontecer, mas ainda tem pecado. Ainda tem. E durante o reino milenar vai ter. Mas novos céus, nova terra de João não tem. Ninguém pode morrer. Jesus falou assim, ó, a morte está... Acabou. Cessou. Você entendeu, irmão? Não tem mais morte em novos céus, nova terra. Não dá nem para pessoas entrarem lá com corpo de carne, osso e sangue. Por quê? Porque não tem como. O sangue é corruptível, não tem jeito. Você entendeu? Não tem mais morte. Então, possivelmente, o que está acontecendo aqui? Obviamente que a tradução veio como novos céus, nova terra, e o tradutor pode colocar do jeito que ele quiser. Tá? E possivelmente esse novos céus, nova terra não é, possivelmente não, com certeza não é o milênio de o novos céus, nova terra de João. Por quê? Vocês vão entender a hora que eu ler. Olha só, criei novos céus, nova terra. Agora vamos trocar essa palavra por milênio, para a gente trazer para o nosso estudo. E as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão.
a mente. Alegra-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, e o seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto, de choro, de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Olha só, quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Está dizendo o seguinte: olha, a morte ainda não foi extinta, mas não vai funcionar como hoje, aí que a pessoa morre com 30, morre com câncer, com 40, não. Quem morrer com 100, cara, esse cara morreu antecipadamente, hein? As pessoas vão ter idade de árvores de novo, vão viver 900, 800 anos. Deu para entender? Então vamos lá. Não haverá mais criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Olha só o que ele fala. Construirão casas e nelas habitarão. O cara que não chega aos 100 fala assim: cara, você é maldito, porque está todo mundo vivendo 900. Você deu umas pecadas, hein, velho? É mais ou menos isso aí. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho, não labutarão inutilmente. Você reclama de acordar e trabalhar 10 horas por dia e receber um salário porcaria no final do mês? Nesse período você não vai ter mais essa chance de reclamar, tá, irmão? Nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor. Eles e os seus descendentes, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu já os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, ou pastarão juntos. O leão comerá feno, olha só, nem carne mais o leão vai comer, como o boi. Mas o pó será a comida da serpente. A serpente, se ainda continua do jeito que você está, e comendo pó para sempre. É mais ou menos isso que ele está falando. Porque a serpente que foi usada por Satanás lá no Éden. Não fará nenhum mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Você deu para entender, irmão? Não tem como novos céus, nova terra de João ser esse de Isaías, porque vai ter morte, vai ter, ainda, por mais que seja uma paz praticamente perfeita, ainda vai ter algumas coisas. Jesus vai estar reinando aqui, ele vai estar dominando a terra, mas ainda vai ter pessoas de carne, osso e sangue, e vai ter gente nascendo, vai ter gente casando. Tá? Ou seja, vão ter pessoas se unindo. Quando pessoas se unem, se casam, o que acontece, irmão? Geram filhos, ok? Se geram filhos, são pessoas que vão nascer durante o milênio. Agora, por que Satanás precisa ser solto ao fim do milênio? Não podia acabar com Satanás de vez? Não é verdade? Pensa bem, irmão, pelo amor de Deus, né? Tanto problema, já podia ter acabado no Éden, mas eu mostrei para vocês que não, porque Deus precisava mostrar para o universo todo que Satanás estava errado. Aí chega lá, tanto problema, 6.000 anos passaram, e aí acabou a tribulação, Jesus vem e fala assim: vou prender Satanás por 1000 anos para depois soltar ele mais um pouco. Fala: não, destrói o bicho de uma vez. Mas não, ele precisa, é como se fosse uma obrigação, como se Deus fosse obrigado. Sabe por quê, irmão? Lembra quando Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? E Deus foi obrigado a colocar, porque o homem tinha o direito de escolher se servia ou não. Se eu tenho no milênio pessoas de carne e osso e sangue, são pessoas que se casam e têm filhos. A criança ou a pessoa que nasce no milênio, ela só viu aquilo, ela não viveu o que nós estamos vivendo hoje. É uma nova estação, é uma nova dispensação, é um novo momento. E ela nasce praticamente num paraíso. Mas assim como Adão precisava escolher, essa pessoa também precisa. O que vai acontecer mais ou menos assim, não fica assustado. A gente vai estar em Jerusalém vai ser o centro, assim como é praticamente, geograficamente falando, o centro do mundo hoje. Jerusalém vai ser o centro de governo de Cristo. E em volta estarão as nações. Quem são as nações? Aqueles que vão carne, osso e sangue, vão casar e vão ter filhos, e vão povoar a terra durante esses 1000 anos. Vão ter pessoas que vão nascer e vão poder escolher se servem ou não. Tanto é que a Bíblia diz que no fim do milênio, Satanás é solto e consegue juntar milhares de pessoas, olha isso, irmão, dentro de um paraíso que é o milênio, praticamente, um mundo de paz perfeito. Milhares de pessoas
A Bíblia chega a falar que a soma é igual a Gog e Magog, mas assim, são milhares de pessoas para irem contra o acampamento dos santos em Jerusalém mais uma vez. Olha como Satanás é um bicho terrível. Ficou 1000 anos preso, sei lá se ele estava sofrendo nessa prisão ou não, numa escuridão total. E ele saiu de lá louco, desesperado e ainda conseguiu enganar pessoas. Não me pergunte como. Mas a Bíblia diz isso, ele engana as pessoas de carne, osso e sangue, algumas delas, óbvio, mas uma grande multidão, e vai contra o acampamento dos santos. Mas aí, graças a Deus, a Bíblia diz que fogo cai do céu e destrói e matam aqueles que se uniram a Satanás mais uma vez, e Satanás então é julgado e lançado de vez, de uma vez por todas, no Geena, no lago de fogo. Amém, gente? É o fim de Satanás. Lembra quando Deus falou serpente? O descendente dela, da mulher, vai esmagar a sua cabeça. É nesse momento que ele esmaga a cabeça de Satanás, definitivamente. Amém? Na cruz, Satanás atingiu o calcanhar de Cristo. Feriu, machucou, doeu, ficou afastado do Pai, sofreu fisicamente. Mas não o destruiu, porque não pôde o conter no inferno, porque a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Mas, no final do milênio, Satanás é completamente destruído, porque ele é atingido na cabeça. O que quer dizer isso? Morte na certa. Morte na certa, o que é? Lago de fogo, Geena. Acabou, julgado. E a gente vai ver que existem níveis de julgamentos para o lago de fogo. E eu tenho certeza absoluta que quem mais vai sofrer no lago de fogo é Satanás. Sem sombra de dúvida, irmão. Sem sombra de dúvida. Amém? Nesse momento em que acaba o milênio, Satanás se junta ao falso profeta e ao anticristo no lago de fogo, a Bíblia diz que João vê um grande trono branco. E todos os ímpios, desde Adão até o último ímpio do milênio, são ressurretos. Que é a segunda ressurreição. E essa acontece tudo, uma pancada só, de uma vez. A segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios. E eles ressuscitam, os seus corpos também ressuscitam. Só que não para a glória eterna, não para a vida, mas para a morte eterna. Então, João os vê diante do grande trono branco. E ali, Deus abre o livro da vida. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, é julgado e definidas as punições de cada um de acordo com as obras. Olha só, tribunal de Cristo, pelas obras da igreja, pela fé sou salvo e vou para o tribunal de Cristo, mas sou julgado pelas obras. Grande trono branco, pela fé as pessoas não creem, vão estar diante do trono branco. Da mesma forma, pelas obras serão julgadas, com intensidade. Lembra que Jesus falou, Jerusalém, se Jerusalém, lá em Sodoma e Gomorra, essa palavra, ou isso que está acontecendo com vocês agora, eu estando aqui, o Messias, se eu estivesse lá, todo Sodoma e Gomorra seria salvo. Eles teriam se arrependido, mas você não se arrependeu. Então, mais punição tem para você do que para Sodoma e Gomorra. Forte, irmão. Amém? Então, haverá níveis de punições para esses caras diante do grande trono branco. Então a Bíblia diz que nesse momento, quando eles recebem as punições, todos são lançados no lago de fogo, inclusive o próprio Hades e a morte. O Hades, que é aquele lugar de prisão dos ímpios, certo? O mundo dos mortos, que eles ficavam lá aguardando o juízo, é como se Deus pegasse esse lugar e jogasse inteirinho no lago de fogo, mais a morte. A morte acaba ali, no fim do milênio, diante do grande trono branco, quando Deus lança a morte no lago de fogo. Amém, gente? E então, após isso, é que uma nova dispensação e final e definitiva, e que nunca haverá outra, porque Deus decidiu, é como se Deus fechasse a fabricação. Eu não vou criar mais nada. Acabou aqui. Acabou na humanidade que veio de Adão. Acabou aqui. Você entendeu? Então surgem novos céus e nova terra. A Bíblia diz assim que
o sol não vai ter mais necessidade de existir, porque o próprio Deus vai ser a luz para o seu povo. A Bíblia diz que o milênio se desfaz, ou a Terra daquele formato, ou o sistema do universo todo se desfaz, o sistema solar deixa de existir, e é uma nova concepção. E a Bíblia diz que do céu desce a Nova Jerusalém, e a Jerusalém é uma cidade que tem 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, e pasmem-se vocês, 2.200 quilômetros de altura. Você tem noção o que é 2.200 quilômetros de altura? É muito além do que um avião pode voar, irmão. Mas muito além. Lembra que eu falei para vocês do corpo de Jesus que viajava longas distâncias, em questões de segundos? Por quê? E se eu quiser ir até o topo da cidade? Eu com o corpo glorificado? Fica à vontade. Você pode. Eu vou poder desfrutar dessa cidade. Você entendeu? Ela desce do céu. Como vai ser o novo céu e nova terra, no meu entendimento? Eu vou ter um governo partindo de Deus, que vai reinar pelo seu povo, mas vai ser um misto de céu e terra. É uma cidade que está na terra, mas que alcança o céu. É como se fosse uma união. Não é que vai ter Deus, vai estar lá e a gente... Não, a gente vai estar tudo junto, mas é tudo céu e terra. Deu para entender, irmão? É terra, porque Deus não vai destruir a terra, mas também é céu, ou seja, estamos na terra, mas a cidade toca o céu. Amém? Eu acho que você não está muito contagiado com essa cidade, mas amém, glória a Deus, é assim que vai ser, você crendo ou não. E não haverá mais, a Bíblia diz assim, a antiga ordem é passada, não existe mais sol, o sistema solar, Deus ilumina a cidade, não há mais noite, e há um rio que sai do trono de Deus. E olha só, vamos ler Apocalipse 21. Eu vou ler para vocês. Não precisa nem abrir, que já está passando tempo demais, gente. Então vi um novo céu, uma nova terra, João dizendo. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada com uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz, que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, foi lançada no lago de fogo, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, está consumado, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que um rio sai do trono de Deus, e a árvore da vida está nesse rio. O lema da árvore da vida é lá do Éden, lá no Novo Céu, Nova Terra. Ela volta a aparecer, demonstrando a vitória de Deus sobre todo o sistema maldito que Satanás bolou para tentar destruir o plano perfeito de Deus. Amém, irmão? E assim a gente fecha a Bíblia, de capa preta até a outra capa preta, porque fora da palavra de Deus só existe trevas. Amém? Glória a Deus por isso. Você vê que o primeiro objetivo de Deus, o primeiro plano era o homem viver eternamente com um corpo de carne, osso e sangue, porque o sangue até então não era corrompido, né? Mas aí Satanás faz o homem se corromper, e Satanás pensa, puxa, estraguei o plano dele. Aí Deus bola todo aquele plano de substituição, e no final de tudo, Deus ainda volta com o seu plano, só que com um upgrade, melhor ainda. Não é corpo de carne, osso e sangue, carne, osso e glória. Corpo glorificado. Muito melhor do que era o de Adão. Amém, gente? Glória a Deus. Gente, já é 9:55. Eu falei para vocês que eu ia falar algumas razões de eu ser pré-tribulacionista. Eu não sei se vocês estão dispostos a aguentar mais 5 minutos ou não. Vocês aguentam ou vocês querem ir embora? Eu estou falando de verdade, tá? Não tem problema. Se quiser ir embora, a gente vai embora. Posso falar 5? Quem me dá 5 minutos aí, então? 10 minutos no máximo. Primeiro, porque eu acredito que a Terra, gente, ela entra em caos.
ela entra em caos se a igreja realmente não estiver mais aqui, tá? Aí eu não consigo imaginar a igreja aqui luta contra Satanás, né, com o poder do Espírito Santo em nós, e a terra virar o caos que ela vai virar. Eu particularmente não acredito muito nisso, tá? Em juízos declarados, Deus costuma livrar o seu povo. Exemplo de Noé, exemplo de Ló, em Sodoma e Gomorra. Em juízos declarados, não estou dizendo que a igreja ou o povo de Deus não passa por tribulação. Passa sim. A igreja primitiva passou e a igreja passa por tribulação. E Deus livra na tribulação também. Mas em juízos declarados, vou destruir Sodoma e Gomorra, ele tira o seu. Vou destruir a terra, ele tira Noé. Vou mandar as pragas, as juízo à terra na grande tribulação. Possivelmente, ele realmente tire os seus, a igreja. Tá? É o que eu acredito. Agora, tanto é que Apocalipse 3,10 diz assim, ó, visto que, uma carta à igreja, visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre esse mundo, para pôr à prova os que habitam a terra. Tá? Esse é um dos versículos que embasam o pré-tribulacionismo. Tá? Lembrando, não é 100% de certeza, tá bom, gente? Mas é interpretativo. Eu interpreto como pré-tribulacionista, como uma vertente que eu adoto. Tá bom? Eu ia ler 2 Tessalonicenses com vocês, mas eu acho, gente, veja no YouTube. Eu acho melhor, porque tá muito tarde. Mas é que vale tanto a pena. Irmão, rapidinho, tá bom? Você vai aguentar, esse vale a pena. É o seguinte, olha só. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 1 ao 14, ele diz assim, Paulo dizendo, né, para os irmãos, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso encontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. O que o pós-tribulacionista diz? Ele diz que esse dia do Senhor é a reunião da igreja com Cristo. O que o pré diz? Que o dia do Senhor é um termo emprestado do Antigo Testamento, que quer dizer juízo, que quer dizer a angústia de Jacó, ou o dia da vingança e da ira de Deus. Então, para o pré, não faz muito sentido os tessalonicenses estarem preocupados das pessoas falarem, porque eles estavam enfrentando tribulações naquela época. Então, eles estavam achando assim, cheguei na tribulação e não fui arrebatado? Mais ou menos isso, o que o pré diz, entendeu? Então, o dia do Senhor aqui, na minha concepção, ele é muito mais um juízo, falando da tribulação, lógico, que culmina com a vinda de Cristo, mas o dia do Senhor é o período de juízo, da angústia de Jacó. Amém, gente? Não faz sentido eles estarem preocupados com o dia do Senhor. Jesus voltou, estou preocupado. Não, Jesus voltou para você, é bom. Jesus voltou. Não, mas eu estou preocupado, por quê? Porque a grande tribulação chegou e eu não fui arrebatado. É isso que o pré diz, tá? Mas ele continua, olha só. E ele fala assim, ó, não deixe que ninguém os engane de modo algum antes daquele dia, que dia? O dia do Senhor, que a gente encara como o juízo, como a tribulação. O dia do Senhor, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta a tudo que se chama Deus e objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando ele mesmo que é Deus. Quem que é? O anticristo. Então, antes do anticristo aparecer, primeiro vem a apostasia. Aí que está a grande questão, né? Se eu perguntar para você, o que é apostasia? Eu tenho certeza de falar para mim, é o afastamento da fé. Você aprendeu assim. Apostasia vem do grego. É a palavra apostásia, é uma palavra que não existia no português. Então o que os caras pegaram? Eles pegaram apostásia, cara, eu não sei o que é isso, mas que joga para cá com apostasia, translitera tudo igualzinho. Apostásia é uma palavra grega. Só que a palavra grega apostásia é um substantivo, mas existe uma variação dessa palavra que é um verbo, que é afisteme ou apisteme, que é mais ou menos assim, o substantivo é, trazendo para a gente, amor, o amor, e o verbo é amar. Eu amo você, ou eu tenho amor por você, é a mesma coisa, o mesmo sentido, tá? O intuito é o mesmo, é o amor, tá? Ou eu amo você, ou eu tenho o amor por você. Substantivo e verbo, então variação. Então, apostásia ou apisteme é a mesma coisa, o mesmo sentido. Agora, apostásia aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma vez é essa, tá? E a outra vez é com o sentido de afastamento espiritual, que está lá em Atos, quando fala que eles estavam se afastando das leis de Moisés. Apostásia. Tá? Mas, apisteme aparece 15 vezes no Novo Testamento,
3 vezes como afastamento espiritual, mas 12 vezes como afastamento físico de algo. Apisteme é igual a apostásia, só que um é verbo e o outro é substantivo. Apisteme também aparece como esfriamento espiritual, mas também aparece em muito mais intensidade como afastamento físico. Rapidinho, olha só, 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão, a palavra aqui é apisteme, alguns da fé. Olha só o que ele fala, apostatar, ou apisteme, ou apostásia, é afastar, seja da fé ou de outra coisa. Aqui, nesse caso, é da fé, alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Mas agora, Atos 15, que é um dos versículos, diz assim, ó, Atos 15, 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, apisteme. Apartado deles e não os acompanhou naquela obra. O que é isso? Se afastou, ele ficou longe de mim fisicamente. Você entendeu? Então, há uma diferença espiritual e física. Agora, Cauê, como é que eu sei aqui? Porque aqui não está claro se é física ou se é espiritual. Os pós-tribulacionistas dizem que é espiritual, porque eles dizem que vai vir uma grande negação da fé e então o anticristo se manifestará. Os pré-tribulacionistas dizem, não, haverá primeiro o afastamento, a partida da igreja, e então o anticristo se manifestará. Entendeu? Como eu sei? Pelo contexto. Se eu parar de ler aqui, eu vou olhar lá em cima e vou falar, cara, está falando coisa de fé, eu acho que é afastamento da fé. Mas vamos continuar lendo? Ele fala assim, não se lembram de que quando eu estava aí, Tessalonicenses, com vocês, costumados de falar algumas coisas? Vocês estão esquecendo. E agora vocês sabem o que o está detendo. O anticristo. O que o está detendo? Para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade, ou seja, o espírito do anticristo, o modelo, o sistema já existe. E está em ação. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. É muito claro, Paulo falando aqui, que existe alguma coisa que afasta, que precisa ser afastado para o anticristo entrar de fato na jogada. Os pós dizem o quê? Não, alguma coisa precisa acontecer para que o anticristo entre, que é a apostasia da fé, a negação da fé. E os prés dizem, olha, precisa ser afastado alguém que nós encaramos pré como a igreja e o Espírito Santo, que são um, precisa ser afastado para manifestação do anticristo. Você entendeu? Amém? Gente, assim, para mim, e você, acha o quê? Eu acho que é o afastamento físico, tá bom? Tá? Fazendo a interpretação, eu acho que é o afastamento físico. E aí, o que é mais acachapante, Apocalipse 19, ele diz assim, regozijamo-nos, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Apocalipse 19 é logo depois da última taça. Você lembra da última taça na tribulação? Regozijamo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. A sua noiva já se aprontou. Se a noiva se aprontou e deu a última taça, a noiva está aqui só recebendo lambada, pancada, eu acho muito esquisito a noiva se aprontar só na... Jesus vai vir catar só os cacos, entendeu? Espera aí, vou catar você agora nós vamos casar. Eu acho meio esquisito isso. Mas enfim, a noiva se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro, e o linho fino são os atos justos dos santos. Você lembra que a gente falou do tribunal de Cristo? Que ele é pelos atos, pelas ações. O linho fino é a minha recompensa, entendeu? Dos atos que eu tenho. Ou seja, se está falando aqui, depois da última taça, a noiva já está pronta, quer dizer que ela já passou pelo tribunal de Cristo. Que ela já recebeu o galardão. Por isso é que eu acho que a noiva vai vir com Jesus e não vai ficar aqui durante a tribulação. E a Bíblia diz que os exércitos do céu o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. Expliquei, dei a minha posição para vocês? Glória a Deus, aleluia. Eu acho que tá bom. Vamos levantar para orar? 10:05, Jesus. Eu acho que nunca ninguém ensinou tanto tempo. Gente, 10:05 da noite. Quem tiver disposto a fazer pergunta e ficar, pode ficar. Eu acho que quem tiver disposto, quiser ir embora, né, pode ir embora. Tá?
Vocês querem fazer pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Eu estou aqui para responder, eu acho que não tem problema nenhum a gente ficar mais 15, 20 minutos aqui para tirar alguma dúvida, se vocês tiverem. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa e perguntar alguma coisa? Publicamente? Não, quer finalizar e liberar o pessoal para ir? Pode ser? Então vamos dizer assim, ó, a gente finaliza, libera quem quiser ir, fica à vontade, se você já entendeu tudo, pode ir embora. Quem quiser, a gente libera para pergunta e eu vou estar aqui por meia hora a mais, sei lá, 20 minutos a